Pois é, estamos de volta e o nosso assunto agora é esse aqui, ó, Educação e Direitos Humanos. Tudo que a gente vai falar aqui está dentro desse parecer, tá? Que é um parecer do Conselho Nacional de Educação, tá? Número 8 de 2012. E aí, lógico que esse assunto aqui é muito importante para você, até porque essa discussão de direitos humanos é uma discussão bastante atual, não só no terreno da educação, mas especificamente no terreno da educação, e é uma discussão que hoje se faz extremamente necessária, porque a gente vê violação de direitos o tempo inteiro, a gente vê perspectivas de segregação, de exclusão, que estão muito presentes na sociedade e que, lógico, estão presentes também na escola. Afinal de contas, a escola faz parte desse mesmo tecido social e, portanto, todas essas influências acabam acontecendo lá também, tá? Então, a gente vai trabalhar o parecer. Se você quiser, você pode buscá-lo na internet, imprimir, é muito fácil de achar. E esse parecer vai falar sobre educação e direitos humanos. Olha o que acontece. Depois de todo o parecer, sempre se tem uma resolução. Então, o parecer é a discussão que dá pauta para a resolução, que é aquela que traz as diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente vai discutir o parecer e, no final da aula, eu vou mostrando para você algumas dessas questões das diretrizes. Por isso é sempre importante você ter esse material, embora aqui a gente vai trazê-lo praticamente, não na íntegra, inteiro, mas aqueles aspectos que são bem importantes para a gente começar a discutir. É legal que você pegue, que você amplie, para que você conheça um pouquinho mais. Como eu falei, é um assunto bomba, tá? É um assunto do momento, você precisa conhecer bem. Então, vamos lá. Se a gente for falar de direitos humanos, a gente pode lembrar que, assim, por que isso é tão importante, porque isso vem sendo falado bastante, né? O mundo já passou por vários momentos, por vários processos, e essa discussão de valorizar a vida, de valorizar o humano nas suas possibilidades, então ela vem tomando forma há algum tempo, né? Então, os direitos humanos, eles são sempre frutos da luta pelo reconhecimento, pela realização e pela universalização da dignidade humana. Então, a gente vai tentar sempre, na perspectiva dos direitos humanos, reconhecer e realizar essa ideia da universalização da dignidade humana. E isso aqui é um debate extremamente difícil. Por quê? Porque a gente pode entender que, dentro desse mundo enorme que a gente vive, a perspectiva daquilo que é considerado digno para a humanidade pode diferir de lugar para lugar, porque existem aí uns vieses que são vieses da própria cultura. Então, a gente pode, por exemplo, começar a discutir a perspectiva dos direitos humanos e achar que aquilo que foi acordado é muito interessante, mas pode ser que a gente esteja achando isso interessante pelo nosso ponto de vista, pela nossa experiência cultural, pela nossa experiência social. O que não significa que em outros espaços, que em outras culturas, seja aceito dessa forma. Então, é sempre um debate difícil, se a gente estiver falando de um debate internacional, de perspectivas mais globalizadoras, é sempre difícil. Se a gente olha para a nossa situação, aqui vamos pensar em Brasil. O Brasil é um país muito grande também, com diferentes localizações, diferentes locais, com diferentes possibilidades culturais. Da mesma forma, aquilo que a gente pode considerar como dignidade humana pode ter interpretações diferentes. Então, é sempre difícil você discutir esse assunto, mas também é extremamente necessário. Então, histórica e socialmente construídos, esses direitos dizem respeito a um processo em constante elaboração. Se eu estou dizendo que é histórico e socialmente construído, a gente sabe que o tempo histórico muda, a sociedade muda, as práticas culturais mudam, e por essa razão tem que ter constante elaboração. É como se fosse uma atualização de tudo aquilo que já foi pensado, ampliando o reconhecimento de direitos face às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, diferentes contextos históricos, diferentes contextos políticos. Então, é o que eu estou falando, a gente olha para essa questão dos direitos humanos entendendo que ele precisa ser ressignificado, discutido, ampliado bastante, tá? Para a gente poder entender, então, e chegar a algum denominador comum. E olha o que é interessante para a gente pensar.
A educação, ela é um direito humano. Se a gente for pegar a Declaração de Direitos Humanos, vocês vão ver lá quais são essa declaração feita pela ONU, tá? Quais são esses direitos humanos. O Brasil é um dos países signatários, ou seja, que assina esse documento, e, portanto, essas questões têm que fazer parte da política brasileira, porque ele é um signatário. E dentro desse espírito dos direitos humanos, a gente tem a educação. Então, olha só, a educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais, tanto para o acesso ao legado histórico dos direitos humanos, quanto para a compreensão de que a cultura dos direitos humanos é um dos alicerces para a mudança social. Então, a gente vê, dentro deste cenário, que a educação tem esse papel, que é um papel duplo. O primeiro deles é fazer essa mediação, para que as pessoas conheçam os direitos humanos, vivenciem, experimentem os direitos humanos. Além disso, a educação, ela é essa parte fundamental do próprio conceito dos direitos humanos. Então, não só ela como ela tem que mediar. É sempre um duplo papel. É muito difícil. A escola, ela tem as implicações que a gente tem na sociedade, que acontecem na escola. Não podemos esquecer que nós, os professores, também temos as nossas implicações. Então, você veja, é um universo composto por muitas pessoas, com pensamentos diversos, com posturas diversas, e a gente precisa trabalhar para encontrar um ponto em comum que esteja de acordo com essa questão dos direitos humanos. A gente sabe que a nossa sociedade é bastante contraditória mesmo, né? E é marcada por profundas diferenças. Então, a gente tem graves violações de direitos. Essas graves violações, elas estão presentes cotidianamente, e a gente precisa reconhecer que elas existem se a gente pretende transformar e valorizar a questão dos direitos humanos, né? Então, a gente tem as ideias de exclusão social, exclusão econômica, política e exclusão cultural, que promovem sempre a pobreza, a desigualdade, discriminações, os autoritarismos, as múltiplas formas de violência contra a pessoa humana. Lembra que quando a gente fala de violência, a gente não está falando exclusivamente da violência física. Ela é uma violência que realmente marca, mas marca tanto quanto a violência que acontece via os processos simbólicos. Por exemplo, os processos de exclusão, os processos de negligência, os processos de autoritarismo, que também marcam a pessoa da mesma forma nessa perspectiva violenta, tá? Então, essas contradições também estão presentes na escola. Você vai dizer que na escola não há exclusão? Claro que há exclusão na escola. Por mais que a gente, às vezes, já esteja no caminho de combater a exclusão está presente. Existem muitas discriminações no cenário educativo, porque elas são representativas de discriminações que acontecem no bojo da sociedade inteira. Então, a gente precisa entender que essas questões que estão presentes nas escolas estão presentes nos outros espaços educativos também, né? E está presente em qualquer nível, em qualquer modalidade, seja na educação básica, seja na educação superior, elas estão aí presentes. E elas precisam ser reconhecidas. Eu só posso transformar aquilo que a gente reconhece. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar com a ideia de educação em direitos humanos é reconhecer que dentro do nosso espaço nem todos os direitos humanos estão sendo de fato preservados ou estão sendo de fato garantidos para que a gente possa pensar em transformação. Então, pensa que cabe aos sistemas de ensino, aos gestores, aos professores, a todos os profissionais da educação, em todos os níveis e modalidades, envidar esforços para reverter essa situação construída historicamente. E é lógico que é historicamente, né? Toda a ideia dos preconceitos é uma ideia construída historicamente, culturalmente. Os preconceitos vão sendo formatados. As ideias que a gente tem, nós somos sujeitos da cultura, nós somos sujeitos sociais e que acabamos por propagar e por criar também novas culturas. Essa é a nossa chance, porque já que a gente pode criar novas culturas, está nas nossas mãos a possibilidade de transformar. Tá? E aí a gente tem um compromisso com essa realização dos direitos humanos. E tem mais, tá, gente? A educação em direitos humanos se destina a formar crianças, jovens e adultos para participar ativamente da vida democrática e também exercitar seus direitos e responsabilidades na sociedade, respeitando e promovendo os direitos das demais pessoas. É uma educação integral que visa o respeito mútuo pelo outro e pelas diferentes culturas e tradições. Então, a gente está falando de um cidadão que tem uma participação na cidade, da democratização, nos processos sociais, mas que
tem que exercitar esses seus direitos e responsabilidades, respeitando também o direito dos outros. É muito comum a gente ouvir falar, né, mas é meu direito, eu tenho direito. Perfeito, você tem os seus direitos. Mas em que medida você respeita o direito dos outros? É como se a gente estivesse falando, por exemplo, essas questões da corrupção. A gente tem um governo terrivelmente corrupto, todos nós sabemos disso, né? Mas está lá a gente criticando, mas as nossas ações, muitas vezes, também não vão na mesma direção. Então, se a gente está falando de direito, o direito não pode ser para um e não pode ser para outro. O direito tem que ser igual para todos. Os direitos humanos não admitem que eu faça qualquer diferenciação entre as pessoas, seja por qualquer característica que seja. E, portanto, é aquela coisa, se eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro. Se pode para mim, pode para o outro. Se não pode para mim, não pode para ninguém. Tá? Essa é a ideia. Então, todas as pessoas, independente do seu sexo, origem nacional, étnico-racial, suas condições econômicas, sociais, culturais, escolhas de credo, orientação sexual, identidade de gênero, faixa etária, pessoas com deficiência, com altas habilidades, com superdotação, transtornos globais de desenvolvimento, todas essas pessoas têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não discriminatória e também democrática. São todas. Veja que essa questão dos direitos humanos abre um leque para a imensa diversidade que está presente hoje na escola, que dá conta dessa mesma diversidade que está presente na sociedade, né? Então, se a gente quiser pensar em cada uma dessas questões, origem nacional. Hoje, no Brasil, dependendo do lugar onde você mora, você tem muitos imigrantes, muitos. Você tem muitos angolanos, tem haitianos, você tem chilenos, você tem bolivianos, você tem venezuelanos, então você tem muitos imigrantes chineses, né? São as principais populações. Não que não tenha também de outras, tá, gente? Então a gente não pode fazer nenhum tipo de discriminação pela perspectiva dos direitos humanos, por essa perspectiva da nacionalidade, pela perspectiva étnica e racial, ou seja, o grupo étnico que ele participa, ou a raça que ele tem. É muito ruim falar de raça, eu sei, mas na realidade eu estou falando na perspectiva de uma legislação, não estou dando a minha opinião, tá? Eu estou dizendo que pela legislação a gente fala dessa questão étnica racial e entende que há raças, tá? Então é uma classificação bastante contestada, mas de fato é aquela que está em pauta ainda hoje, a gente precisa falar. Pobre ou rico, a gente tem que pensar que quando a gente fala de direitos humanos é para todo mundo, porque a gente pode pensar, não, direitos humanos é só para a gente. Não, é para todo mundo. Mas o menino tem uma deficiência. Direitos humanos, ele tem direito, e se a educação é um direito humano, ele tem direito à educação. Mas ele fala outra língua, mas a educação é um direito humano. Se ele está aqui no Brasil, ele tem direito à educação. E assim por diante, tá? Então, é bem complexo da gente falar. Então, essa concepção de educação e direitos humanos, ela é refletida na própria noção de educação que está expressa na Constituição Federal de 88 e também na LDB. Tá? Então, está tudo muito articulado. Toda a questão da educação em direitos humanos está articulada com a Constituição Federal e com a nossa LDB. Então, é uma educação que se comprometa com a superação do racismo, e a gente tem racismo. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana, espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos, fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.